Que maravilha, querido professor! Estamos iniciando mais um trimestre da parte do Senhor. Graças a Deus, aqui na nossa EBD online. Seja muito bem-vindo. Na classe juvenis, 15 a 17 anos, recebemos um verdadeiro presente esse trimestre. No trimestre passado, a gente vivenciou uma verdadeira viagem pelo Antigo Testamento, o que foi muito bom, muito proveitoso. Nós mergulhamos no que a Bíblia Sagrada tem de mais profundo no período do Antigo Testamento. E nesse trimestre, estamos fazendo uma nova viagem. E essa viagem agora é pelo Novo Testamento. Ou seja, nós temos a oportunidade de conhecermos os 27 livros que o Novo Testamento tem e, assim, entender a mensagem central da Palavra de Deus nesses 27 livros ao longo de 3 meses, o que será algo bastante proveitoso. E na primeira aula, nós já temos uma oportunidade sem tamanha, que é entender o período intertestamentário. Lembrando que, na última aula da viagem no Antigo Testamento do trimestre passado, eles terminaram justamente falando sobre esse período chamado intertestamentário, ou período interbíblico. E aqui nós temos a oportunidade de, na primeira lição da viagem no Novo Testamento, iniciar também falando pelo período intertestamentário, ou seja, nós temos 2 domingos fazendo esse elo de ligação entre as 2 lições e entre os 2 assuntos, o que será bastante proveitoso. Professor, não esqueça de utilizar as ferramentas pedagógicas que a própria lição assim vai nos dar. As ferramentas pedagógicas, elas não estão na lição apenas por acaso, para encher folhas. Elas estão para te auxiliar e te ajudar. Então, leia o texto bíblico em classe, uma que está em Esdras 8 e 31, e leia também a leitura bíblica em classe. Esdras, capítulo 1, do 1 ao 5, e o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo de número 7. Façam essa leitura alternada com os alunos, peça para os alunos lerem, utilize esse método interacionista entre os alunos. Quanto mais os alunos participarem, mais didático será a tua aula. Ah, professor, mas os meus alunos, eles são extremamente tímidos. Como que eu retiro esse monólogo deles? Você vai utilizar-se de ferramentas que vão instigar a curiosidade deles. Entenda que a faixa etária de 15 a 17 anos é uma faixa etária onde se tem muitas perguntas, muitos questionamentos acerca de diversas questões. Às vezes os teus alunos, eles têm a dúvida, eles só precisam daquele start para que assim a dúvida possa ser sanada ou exposta em sala de aula. E às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. Então, esse método da leitura bíblica em classe, ela é muito salutar. Peça para um aluno ler, designe quem vai ser o outro aluno que vai ler o outro versículo em seguida. Se você quiser, e caso os teus alunos concordarem, obviamente, você pode chamar um à frente para que possa ler o texto de Esdras e outro também que possa ler o texto de Lucas. São 2 textos, então pode ser um menino e uma menina. Então, você pode adaptar das diversas formas possíveis, mas não pule a parte da leitura bíblica em classe, porque ela vai te nortear, tanto biblicamente quanto didaticamente,
quanto também historicamente. Os objetivos também não deixem de utilizar essa ferramenta, não tão apenas para enfeitar a lição, mas esse compreender, mostrar, entender, eles vão te auxiliar e dar um norte pedagógico para que você consiga ter a sua desenvoltura na aula e entender o que é que os teus alunos precisam saber após o término daquela aula. Então, você pode dar uma enxurrada de informações, mas se os teus alunos não forem capazes de compreender o cenário sociopolítico do período intertestamentário, se a eles não for mostrados que até mesmo os invasores foram instrumentos do Senhor, e se eles não conseguirem entender que Deus nunca deixou de operar na história e cada evento serviu aos seus propósitos eternos, você pode dar uma enxurrada de informações, mas se essas questões básicas não forem assim mostradas, logo, na tua aula, eles vão ter uma enorme dificuldade de assimilar o que assim foi proposto. Uma dica, para se falar do período intertestamentário, ou período interbíblico, ou também o chamado 400 anos de silêncio, e a gente vai explicar mais à frente que tipo de silêncio foi esse, peça para os teus alunos abrirem a Bíblia de Malaquias a Mateus. A grande maioria das Bíblias, elas vêm com uma folha em branco no meio. Se não tiver a folha em branco no meio, as mais modernas normalmente não têm, simplesmente o nome Novo Testamento, a página que divide Malaquias a Mateus, você pode pedir para que eles assim abram a Bíblia e diga para eles que essa página em branco, ou essa página chamada de Novo Testamento, ela representa uma divisão de 400 anos entre Malaquias e o Evangelho de Mateus. Há algumas questões históricas aqui que precisam ser faladas em aula. Por exemplo, mostre para os teus alunos algumas questões que estavam no Novo Testamento nos tempos de Jesus e que a gente não encontra no Antigo Testamento de forma explícita. Por exemplo, sinagoga. As sinagogas dos tempos de Jesus eram muito comuns, porém, no Antigo Testamento a gente não encontra uma evidência bem explícita com um texto bíblico que diga que os judeus se reuniam em uma sinagoga para adorar a Deus. Pergunte para os seus alunos, da onde surgiu as sinagogas? Mais ainda, pergunte para os teus alunos acerca do nome dos discípulos. Diga para os seus alunos que a grande maioria esmagadora do nome dos discípulos eram nomes gregos e não nomes judaicos. Da onde veio essa influência grega? Da onde veio essa influência do idioma grego? Diga para os seus alunos que nesses 400 anos é a resposta para muita coisa que aparece no Novo Testamento e que a gente não encontra no Antigo. É como se a gente olhasse para o Antigo Testamento, depois olhasse para o Novo e pensasse com a gente mesmo. Que diferença, que judaísmo diferente é esse? Mas aí a gente vai precisar explicar para os nossos alunos que a diferença está justamente nesses 400 anos. Na leitura bíblica em classe, o texto de Esdras, do 1 ao 5, ele cita logo no primeiro versículo Ciro, rei da Pérsia. Em Lucas 2, do 1 ao 7, ele cita César Augusto. Há algumas questões históricas que você pode utilizar. Por exemplo, o período persa, nós sabemos que foi a nação
que dominou a Babilônia, e a Babilônia e os judeus que estavam na Babilônia, isso a gente já falou várias vezes, eu tenho certeza que na lição anterior ficou muito bem claro para os teus alunos que os judeus, eles foram levados para a Babilônia, os babilônicos, eles foram dominados pelos persas, e quando eles foram dominados pelos persas, no período de Ciro, o persa, os judeus receberam, assim, a autorização de voltar para casa. Quando eles voltaram, eles se restabeleceram ali como nação, é o período que a gente chama de pós-exílico, e nesse período que nós chamamos de pós-exílico, Israel, que retornou do cativeiro, ele assim devia tributos ainda à Pérsia. Porém, a Pérsia foi dominada por um camarada que os teus alunos provavelmente já ouviram falar, chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, macedônico, grego, ele trouxe em todas as nações que ele dominou aquilo que a gente chama de helenismo. Se você puder, professor, guarde esse nome, escreva em algum quadro, traga de alguma forma, mas explique para os teus alunos acerca do que foi o helenismo. O helenismo foi a maneira dos gregos de expandir a sua cultura pelo mundo ao qual eles conquistavam. Todos os povos conquistados por eles, eles imprimiam a sua cultura grega. E a cultura grega dos Jogos Olímpicos, a cultura grega de ter, pelo menos aquela região, um idioma só, uma língua só, a cultura grega da perfeição do corpo. Há uma curiosidade nesse período intertestamentário de que provavelmente muitos historiadores dizem que muitos judeus, para disputarem os Jogos Olímpicos, eles desfaziam do processo de circuncisão que foram feitos por eles. Porque os Jogos Olímpicos eram feitos, em sua maioria, nas grandes maratonas gregas, se corriam, e na maneira como corriam, eram totalmente despidos. E os judeus, querendo participar dos Jogos Olímpicos, eles assim desfaziam o processo da circuncisão. Olha como foi a influência grega de Alexandre o Grande nesse período em Israel, ou para o povo judeu. Entre muitas outras questões que a gente encontra, após a morte de Alexandre o Grande, a gente percebe que o seu império ele foi fragmentado porque ele não deixou um herdeiro. O império dele ele foi fragmentado pelos seus generais, e um dos generais que tomou conta agora de Israel, o chamado Antíoco Epifânio, um dos mais terríveis que já se levantaram para dominar o povo de Deus ali. Conta-se a história que Antíoco Epifânio, para blasfemar da fé dos judeus, ele sacrificou uma porca no altar do templo do Senhor. E aí há muitas histórias que você pode explorar desse período, a revolta dos macabeus, a grande despontação de Matatias e Judas Macabeus e sua família para assim se rebelarem contra Antíoco Epifânio e os dominadores ali. Só que após a dominação dos gregos, a gente percebe que, segundo a história, eles foram dominados pelos romanos. E quando os gregos são dominados pelos romanos, é aí que em Lucas 2, do 1 ao 7, a gente explica o porquê houve um decreto de César Augusto. Então, não esqueça, professor, de utilizar
essas minúcias históricas no período interbíblico, porque é ela que justamente vai te ajudar. É porque a gente não tem relato bíblico. Diga para o seu aluno que esse período ele é chamado de período de silêncio, mas ele não deve ser confundido com o silêncio profético. Muitas vezes se diz assim, Deus se calou no período interbíblico, Deus não usou profetas no período interbíblico. A gente precisa dizer e mostrar para os nossos alunos que no período interbíblico, de fato, houve um silêncio, mas um silêncio canônico, um silêncio escriturístico, de profecia escrita. Mas, conforme nós lemos em Marcos 5, do 2 ao 3, a gente percebe que haviam vários profetas, quando Jesus ainda era um bebê, que se encontrou com ele. E quando esses profetas se encontraram com Jesus, o texto bíblico fez questão no Novo Testamento de mostrar o profeta Simeão e uma profetisa também. O texto fez questão de mostrar que ele era avançado em idade. Então a gente percebe que é um silêncio de Deus, mas um silêncio canônico, escriturístico. E há muita riqueza histórica para que a gente possa explorar nessa aula. Há alguns livros que vão te auxiliar ao longo desse trimestre. Faces do Novo Testamento. Esse livro ele é sensacional, ele vai te ajudar muito no que tange a questões dos livros do Novo Testamento, quem escreveu, por que escreveu. Então, é um livro que ele vai nas minúcias, na parte histórica também. E esse box aqui se chama Introdução ao Novo Testamento. Ele é em 2 volumes. O primeiro volume de Atos, o primeiro volume é uma introdução aos evangelhos e o segundo volume ele vai de Atos a Apocalipse. São ferramentas excepcionais que vão te ajudar e te auxiliar muito esse trimestre. Professor, curta, comente, compartilhe, mande para aquele seu conhecido, amigo que você sabe que leciona na classe juvenis. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.